Amém? Aleluia. Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus com o nosso pastor Saulo, meu amigo. É uma honra sentar aqui e ouvir o que Deus tem. E eu tenho certeza que Deus já colocou algo grande no coração dele. Amém? Irmã Valéria, pega o microfone aqui e ora a Deus pela vida do pastor Saulo, que vai pregar para nós. Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, coloco para a vida de teu servo nas tuas poderosas mãos. Venha para usar teus servos, ó teu filho, Pai. Venha falar conosco, venha falar com cada um de nós, pela honra e glória do santo nome. Espírito Santo, Deus, Deus de poder, Deus de glória. Fale, Pai, aos nossos corações. Toque, Pai, em cada vida. Espírito Santo de Deus, vai fala renovando, mesmo, vai transformando, Deus Pai. fiel. Vai operando, Pai, com o teu sobrenatural. Aleluia. Vai operando, Pai, com o teu milagre, Pai, pela honra e glória do teu santo nome. Toca, Pai, em cada vida, Pai, pela honra e glória do santo nome. É que eu te peço e te agradeço, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pastor Saulo, traz para nós a palavra de Deus. Não saia você daí, fica ligadinho conosco, porque Deus tem coisas grandes em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs, a todos os queridos e queridas. Agora sim. A paz do Senhor a todos vocês que estão nos dando essa audiência aqui conosco. Que o Senhor possa te alcançar aí aonde você está, porque nós acreditamos que essa obra não é em vão, que tudo que nós estamos fazendo aqui, o Espírito Santo está trabalhando, já está falando conosco nesse dia. Quero agradecer aqui o pastor Rodolfo por essa oportunidade de estarmos aqui dizendo um pouco, falando um pouco da palavra de Deus. Quero agradecer também a minha esposa, o pastor Paulo, os meus irmãos lá da igreja do Santinês 1 também, que está ligadinho conosco. Todo sábado às 9 horas da manhã nós temos um programa Aos Pés da Cruz, e a cada programa é uma expectativa diferente, porque nós estamos tratando de temas assim de atualidade, temas na qual a igreja precisa despertar para isso, Então eu acredito que Deus está usando a cada um de nós para edificar, consolar e exortar a sua vida. Amém? Eu quero ler com os irmãos aqui um texto que Deus colocou no meu coração, e é um assunto na qual me tem me preocupado muito, que é o assunto sobre profecia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre profecia. E eu quero ler aqui primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 4, verso de número 1 até o 6. Primeira carta do apóstolo João, 1 João, vai lá em Apocalipse, último livro da Bíblia. Aí tem Judas, aí tem 3 João, 2 João, 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Eu vou ler para vocês, olha só o que diz essa escritura. João dizendo: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conheceremos nós o Espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Eu
eu quero fazer mais uma oração para Deus nos direcionar aqui com essa palavra. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela leitura da Tua palavra. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que há uma grande necessidade de um esclarecimento sobre esse assunto tão importante. Muitos, ó Pai, estão sendo vítimas, ó Pai, desse erro, do sistema do anticristo. Mas a Tua palavra está aqui, Senhor, para desmascarar, para iluminar o nosso coração nessa noite, para que nós possamos, Senhor, ter discernimento, para saber se é Teu e o que não é Teu. Se aquilo que Tu tem falado veio de Ti ou veio do profeta, veio da carne. Senhor, derrama, Pai, como já foi lido aqui no começo desse programa, derrama, Senhor querido, sabedoria nas nossas vidas, para que nós possamos identificar e ser edificados pela Tua palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguns anos atrás, pastor Samuel Bezerra, ele conta essa história, que tinha um pastor que estava dirigindo o culto, e de repente um profeta levantou no meio do culto, e ele chegou assim para o pastor: pastor, eis que Deus manda te dizer que no domingo, às 4 horas da tarde, você vai morrer. E a igreja, ouvindo aquela profecia, começou a se comover. O pastor também começou a se comover com aquela profecia. E durante a semana os irmãos foram marcando um culto de despedida, porque o pastor ia morrer domingo às 4 horas da tarde. Aí, sábado foi o culto de despedida. E quando chegou domingo, ele ficou pensando assim: qual é o melhor jeito de um crente morrer? Eu acho que eu já sei, é orando. Aí ele chegou, 3h40 da tarde, ele chegou, trancou a porta do seu quarto e foi orar. Aí foi orando. Deu 3h58, 3h59, 4 horas da tarde, 4h01, 4h02, 4h05, 4h10. Aí ele pensou: meu Deus, crente é uma bênção mesmo, até para morrer, morre atrasado, né? Não consegue cumprir horário nem para morrer. Aí deu 5 horas, 5h30, ele chegou: não, tem um negócio errado aí, eu vou lá na casa do profeta. Aí ele chegou lá na casa do profeta, bateu palma, o profeta falou: pastor, paz do Senhor, quer aqui tomar café? Não vou tomar café não. Você lembra que você falou uns 2 domingos atrás, você falou que hoje, nesse dia, às 4 horas da tarde, eu ia morrer. Aí o profeta disse, né, entre aspas, né, profeta, ele disse: pastor, mas você não creu. Você não acreditou na profecia, por isso que não se cumpriu a profecia. Se cresce, já tinha morrido. Mas isso é um caso que muitas vezes acontece no nosso meio, no nosso movimento pentecostal. E nós temos muito medo de julgar as profecias, porque nós achamos que julgar as profecias é um modo de blasfemar contra o Espírito Santo, e não é verdade isso. Porque nós lemos aqui um texto bíblico dizendo que, João dizendo: amados, não creiai em todo espírito, mas provai. O que é provar? É examinar, é colocar um crivo, é julgar as profecias. E é papel da igreja, é o nosso papel julgar as profecias. É o nosso papel, não julgar o profeta. Por que nós não devemos julgar o profeta? Porque Deus usa qualquer um. Deus usa um bêbado. Deus usou um profeta chamado Balaão, e esse Balaão era um idólatra. Deus usou ele para abençoar o povo de Israel. Deus usou uma jumenta
Então, assim, Deus usa qualquer um. Então, por isso que nós não devemos julgar os profetas. O que nós devemos julgar é os frutos do profeta, as profecias. E é o papel da igreja, o nosso papel, julgar essas profecias. E eu queria meditar com os irmãos nesses minutos que eu tenho sobre como julgar as profecias. Mas primeiro nós devemos definir o que é profecia. Profecia não é apenas previsão de futuro. Não é. Profecia, na palavra de Deus, é a mensagem que vem de Deus, que revela o pensamento e a vontade de Deus. Então toda pregação que você ouve é uma profecia. Quando você vai na igreja e você vê um pastor, uma pastora, ou uma cantora, ou um louvor, é uma profecia, porque é uma mensagem de Deus ao teu coração. Deus pode muito bem chegar para você e para mim e dizer o futuro. Faz parte do catálogo da profecia. Mas a profecia, ela tem 3 propósitos. Quais são os 3 propósitos da profecia? Primeiro, exortar. O que é exortar? Chamar atenção, despertar. Esse exortar é como se fosse uma mãe chamando a atenção do filho, direcionando o filho. Isso tem essa conotação de exortar. Segundo, edificar. Toda profecia que vem de Deus, ela edifica, ela não destrói, ela edifica. O que é edificar? Edificar é construir, agregar, crescer, né? E o terceiro propósito é consolar. Consolar. O que é consolar? Consolar é injetar força, injetar ânimo. Então esses são os 3 propósitos da profecia. A profecia não causa confusão. Está entendendo, irmão? Profecia não causa confusão. Profecia ou ela exorta, ou ela edifica, ou ela consola. Não existe outros propósitos. São esses 3 propósitos. E quais são os critérios? E é sobre isso que eu quero falar com vocês rapidamente. Quais são os critérios que nós devemos usar para julgar as profecias? O primeiro critério é que nenhuma profecia pode contradizer ou superar a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é a autoridade da nossa vida. Nenhuma profecia ou nenhuma revelação pode contradizer o que está escrito na palavra. Eu vou dar um exemplo, e já aconteceu, isso foi algo que eu vi acontecer. O irmão estava orando no monte, e ele estava meio encrencado com a sua esposa, ele estava meio que brigado com a sua esposa. Aí ele foi orar no monte, e um profeta foi profetizar para ele, dizendo assim para ele, pastor Rodolfo: irmão, Deus está mandando dizer para você que Deus vai te dar uma nova família. Sabe o que ele fez, irmão? Ele cumpriu a profecia. Ele chegou, pediu o divórcio da esposa, pediu o divórcio e casou com outra. Em pouco tempo. Separou, um mês e casou com outra. Irmãos, nós sabemos que Deus, Ele odeia o divórcio. Quando uma pessoa casa, o que Deus ajunta, um homem não separa. Se há divórcio, é porque há incredulidade no coração do homem e da mulher. Isso está na palavra de Deus. Jesus falou isso. Então, quando você recebe uma profecia, na qual essa profecia está contradizendo aquilo que a palavra de Deus está dizendo, está ensinando, irmãos, já repreende, porque esse não é o Espírito de Deus, é o Espírito do erro, é o Espírito do anticristo que está atuando também. O Espírito do anticristo, ele tem a função
de combater tudo aquilo que é de Cristo. Então é por isso que há uma confusão. Mas a palavra de Deus nos dá instruções. E a primeira instrução é essa, que nenhuma profecia pode contradizer, entrar em conflito com a palavra de Deus. E não pode superar. Não pode superar. A história conta. Existe uma história de um homem chamado José Smith. E ele foi orar no monte. Eu não sei que o povo no monte, não sei o que acontece no monte muitas vezes, o povo não vigia. E ele foi orar no monte, um anjo apareceu para ele. E esse anjo chegou assim para ele e falou assim: José Smith, quero te dizer que todas as igrejas que estão aí, estão tudo errado, estão tudo afastado da palavra de Deus. Então eu vou usar você para fundar a verdadeira igreja. Você vai num monte lá, que eu vou te mostrar, e lá tem 2 placas de ouro, e lá está a verdadeira palavra de Deus. Foi aí que surgiu os Mormons. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta em Gálatas dizendo o seguinte: ainda que apareça um anjo para anunciar um outro evangelho, que ele seja considerado anátema. Você sabe o que quer dizer anátema? Maldição desde o início, desde a raiz. Irmãos, aprenda o seguinte: não quer ter problema com profecia? Estude, medite e aprenda a palavra de Deus. Quem sabe, quem estuda a palavra de Deus, quem tem intimidade com a palavra de Deus, não tem problema com profecia. Porque ele sabe, quando alguém entrega uma profecia, ou entrega uma revelação, ele sabe se é de Deus ou quando não é de Deus. Porque ele sente. Porque todos nós aqui somos espirituais. Quem é espiritual sabe. Sabe. Muitas vezes já aconteceu pessoas entregar profecia para mim e eu já senti, não é de Deus. Mas eu não falo para o profeta. Eu não devo julgar o profeta. Eu julgo a profecia. Não é de Deus. O segundo critério é que a profecia não deve servir como guia pessoal, como horóscopo. Irmãos, tem crente que é viciado em profecia. Chega, vai ter um profeta lá na igreja do pastor Rodolfo. Nota. Eu quero saber o que Deus... Será que aquela pessoa é de Deus? Será que esse emprego é de Deus? Aí vai para procurar uma orientação. Irmãos, profecia não é isso não. Toma cuidado com essa coisa de você estar na igreja só por causa de revelação. Toma cuidado com isso, irmãos. Porque a verdadeira revelação é a palavra de Deus. Quando você tiver essa consciência que a verdadeira revelação é a palavra de Deus, irmão, você vai se alimentar daquilo que é verdadeiramente um alimento. Porque o que nós ouvimos muito aí para fora, irmão, não é verdadeiro alimento. É leite falsificado. É leite de caixinha. Irmão, você acha que leite de caixinha é leite? É química pura. Tem muito crente se alimentando de química. E quando vier a luta, quando vier o dia mau, não vai aguentar ficar de pé. Por quê? Porque não tem sustento, não tem firmamento. Então, esse é o segundo critério. Profecia não serve como guia pessoal e nem horóscopo. Não é isso. O terceiro é que toda profecia, aliás, todo o movimento espiritual que acontece na igreja, toda a manifestação de dons que acontece na igreja, esse é o terceiro critério, aponta e glorifica a Cristo, não ao homem. Não é o homem que deve receber a glória, é Cristo. Quando eu recebo, quando eu sou alvo de uma cura, quando eu sou alvo, quando eu recebo uma revelação, irmão, sinceramente, eu não vejo o profeta, eu vejo Cristo.
Eu me sinto assim agraciado, eu me sinto amado, eu me sinto abraçado por Cristo, porque pensa bem, irmãos, tanta gente nesse planeta, tanta gente que vive nesse mundo, e Jesus vai falar comigo, Jesus vai me abraçar, Jesus vai dizer: Saulo, não chores. Irmãos, isso é uma coisa espetacular, é maravilhoso isso aí, irmãos. Então não tem como eu ver o homem. E o que acontece hoje, irmãos, eu fico muito triste, é que pessoas colocam no Facebook: eu fui pregar e Deus foi forte. Irmãos, a glória não é do homem, a glória é de Jesus. Quantas vezes as pessoas, irmãos, eu quero deixar bem claro que eu creio na manifestação do Espírito Santo, eu creio nos dons, eu creio na revelação, eu creio em tudo isso. Mas eu tenho que ter discernimento, a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Eu não estou lendo um livro teológico, não, eu estou lendo a palavra. E a palavra diz que nós devemos provar os Espíritos. E a grande maneira de nós vermos se aquele Espírito é de Deus, é quem Ele está glorificando. Está glorificando o homem? Está glorificando o pastor? Está glorificando o profeta? Está glorificando aquele que está operando a cura, irmão? Opa, peraí, isso aí não é de Deus. Porque o diabo também opera sinais. O diabo também faz milagres. Só que os milagres dele são milagres de ilusão, são milagres para enganar, para afastar o homem de Cristo. Mas quando nós somos alvo do amor de Deus através dos dons, irmãos, eu não consigo ver outra coisa a não ser o nosso Cristo. Eu não consigo ver outra coisa senão o amor do Mestre para com as nossas vidas. Então, esse é o terceiro critério. Toda manifestação espiritual, inclusive a profecia, aponta e glorifica a Cristo. O quarto critério é que toda profecia tem que ser coerente com a sua vida. Toda profecia ela tem que ser coerente com a sua vida. Eu quero ler um texto, eu separei aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, 14. Até o pastor Rodolfo anotou aqui, rabiscou aqui. Eu quero ler a partir do versículo 23, para os irmãos entenderem. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23. Diz assim: se pois toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem um indouto, ou seja, aquela pessoa que não tem conhecimento do evangelho, ou infiel, não dirão porventura que estáis loucos? Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: olha, se o indouto, ou seja, aquela pessoa que não tem conhecimento do evangelho, ou o infiel entrar na igreja, e todo mundo ficar falando em línguas, que edificação vai ter na vida deles? Nada, porque qual vai ser a impressão que eles vão ter? Está todo mundo louco aqui, é o que Paulo está dizendo aqui. Mas, versículo 24, mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, e de todos é julgado. Por quê? Porque os segredos do seu coração, dentro do teu coração, ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: se uma pessoa indouto ou um infiel entrar na igreja e alguém estiver profetizando, essa profecia, ela vai apontar para tudo aquilo que está dentro do coração da pessoa. Aquele segredo que muitas vezes ele não conta nem para a esposa dele. E esse segredo é revelado através da palavra. E ele vai ficar tão maravilhado com isso, que ele vai falar para todas as pessoas: olha, eu fui em tal igreja,
E Deus revelou lá na igreja o que estava dentro do meu coração. Então esse é o quarto critério. Toda profecia, irmão, tem que ser coerente. Coerente com aquilo que você vive. Eu quero dar 2 exemplos da minha vida. Um exemplo em que na qual foi coerente e um exemplo em que na qual não foi muito coerente. O exemplo de coerência foi quando eu saí de um ministério, estava indo para o outro, só que eu ainda não estava sabendo para onde eu estava indo, qual igreja que eu ia congregar. Isso faz uns 4 anos atrás. E eu, durante a semana, ainda estava me decidindo, estava perdido, porque quando a gente fica nessa questão de mudando de igreja, a gente não sabe para onde que a gente vai, Segunda-feira, minha esposa chega para mim, a Eliana, chega para mim e diz: Saulo, por que você não abre uma igreja para você? Só que eu não comentei nada. Eu cheguei e guardei no meu coração. Aí eu chego na faculdade, os meus amigos lá da faculdade falaram para mim: Saulo, por que você não abre uma igreja para você? Guardei no meu coração. Aí chegou na quarta, o meu sogro falou para mim: Saulo, por que você não abre uma igreja para você? Todo mundo falando para mim. Só que eu não comentei. Eu fiquei em dúvida. Eu ficava orando: Deus, será que isso é verdade? Será que isso é da tua vontade? Vou ficar tranquilo, Senhor. Aí eu fui domingo na igreja, onde eu congreguei 3 anos. Eu faço questão de falar dessa igreja, a Igreja Evangélica de Pinheiro, igreja na qual eu amo. Você que é da Igreja Evangélica de Pinheiro, tem o meu amor, meu carinho, meu abraço a todos vocês, os pastores. E no final do culto eu fui no domingo lá. E no final do culto eu fui cumprimentar o pastor Wagner Lima, homem de Deus. E eu fui cumprimentar ele. E quando eu fui cumprimentar ele, ele olhou nos meus olhos, pastor, e disse assim: aquilo que está no teu coração, você esquece. Eu fiquei assim: meu Deus. Eu fiquei paralisado. Fiquei assim: meu Deus, como pode um negócio desse? Aquilo que está no teu coração você esquece, porque isso não é o que Deus quer para você agora. Fica aqui comigo, congrega aqui comigo. Eu congreguei 3 anos, foram os melhores 3 anos que eu congreguei na minha vida. Então você vê que quando é de Deus, toca no coração, irmão. Não fica só na carne, não fica só no teto. Toca no coração de uma tal forma que naquele dia eu pedi para minha esposa dirigir, porque eu perdi o rumo. Mas como é que pode um negócio desse? Deus fala mesmo. Deus fala. Agora eu quero dar um exemplo de que na qual uma profecia que eu recebi não foi coerente. Foi quando estava eu e a minha esposa, tinha terminado o culto, e um profeta chegou para minha esposa e disse assim: Eliana, Deus manda te dizer que você vai gravar um CD. Um CD de música. Porque ele imaginou o seguinte, é até fácil ele imaginar, Porque ele imaginou o seguinte: olha, todo pregador tem uma esposa. E é uma cantora, Não é o meu caso, porque o pastor Rodolfo conhece a minha esposa. Então, tá vendo? Tá vendo? Então, aí eu fiquei pensando: mas meu Deus, a não ser se despertar no meio do caminho, Mas até hoje, irmãos, eu recebi, vamos dizer, essa profecia faz uns 10, 12 anos atrás. Até hoje eu não, porque não é o dom dela, não é a chamada dela. Poderia muito bem ser despertado no meio do caminho, mas não aconteceu. É isso que eu estou dizendo para os irmãos e para as irmãs, que toda profecia que você for receber tem que ser coerente com a sua vida. E se não for, espera em Deus, porque algo vai acontecer para que seja. Se não for, aí irmãos, falsas profecias é como o vento. Vem, assopra e vai embora. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Nem na minha vida, na vida de ninguém.
É só para nos enganar e nos iludir mesmo, né? O quinto critério aqui é que todo movimento espiritual se opõe ao mundanismo, se opõe ao sistema do anticristo. O que é mundanismo? A Bíblia diz que mundanismo é um sistema que nega a realidade de Deus. É quando a pessoa vive como se Deus não existisse. E o que acontece hoje, meus irmãos, é que muitas pessoas, infelizmente, eu estou falando isso do lado ministerial, muitos pastores, muitos profetas que estão andando por aí, já não estão mais com o Espírito Santo de Deus, estão com o espírito do mundanismo, estão com o espírito do anticristo. É o que João está dizendo aqui para nós. Estão enganando o povo, estão buscando os seus próprios interesses, estão tendo a visão do lucro. Irmãos, infelizmente muitas pessoas estão no evangelho com visão de lucro. Isso é mundanismo. Porque qual é a forma que as pessoas se relacionam lá fora? Você já parou para pensar? A quanto que você vai me dar para que eu possa fazer algo? Estão entendendo o mistério aqui que Deus está dizendo para nós? Porque quando é de Deus, irmãos, é de graça. É graça de Deus. Nós somos alvos da graça de Deus. E se nós somos alvos da graça de Deus, a graça de Deus ela é tão forte. Paulo ele vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa graça é transmitida a todas as pessoas. E infelizmente não é isso que eu vejo por aí, conforme a palavra de Deus no nosso coração. O que eu vejo muitas vezes são pessoas buscando lucro, fazendo a obra por causa de lucro. Aí você pode questionar, dizendo: mas pastor, a Bíblia não diz que é digno o obreiro do seu salário? É, com certeza, é digno do seu salário. Mas nós não devemos fazer do salário a nossa prioridade maior. Porque o nosso pagamento não vem do homem, vem de Deus, vem do Senhor Jesus. É Ele que nos paga, é Ele que nos mantém. Sabe o que falta muitas vezes em nós, irmãos? Fé no nosso Senhor, fé que Ele pode tudo prover a nossa vida. Aleluia. Você que está fazendo a obra, Deus está dizendo para você nessa noite: não desanime. Por mais que muitas pessoas não te reconheçam, não desanime. Levante a cabeça. Faça essa obra com amor, com afinco. Faça a tua parte. Faça a tua parte, porque eu sei que Deus vai mudar a sua vida e a vida de outras pessoas através da sua vida. É por isso que você e eu, nós temos que fazer a nossa parte. Tudo aquilo que Deus colocar no teu coração, irmão, faça, fale, cante, porque você não sabe quem está te ouvindo. Você não sabe, isso já aconteceu comigo, pastor Rodolfo. Um dia eu fui convidado para pregar numa igreja, e essa igreja é uma das igrejas mais antigas aqui em São José dos Campos. Uma das mais antigas. E eu fiquei preocupado, porque pregar a palavra de Deus nessa igreja, para mim, eu tinha que usar uns argumentos muito bons esses argumentos. Só que o Espírito Santo colocou no meu coração para eu pregar uma palavra simples. Beabá. E eu fiquei brigando com o Espírito Santo.
Espírito Santo, eu vou pregar naquela igreja. Aquela igreja lá tem crente lá que congregou com o apóstolo Pedro. Tão antigo que é essa congregação. Meu Deus do céu, eu vou pregar uma coisa simples. Mas o Espírito não é isso que eu quero que você pregue. Nada mais, nada menos. É isso. E eu preguei sobre família. E fui embora para casa com uma frustração. O que é aquela frustração? Meu Deus. Acho que os irmãos nunca vão me convidar para pregar lá, porque eu preguei uma coisa tão simples. Umas 3 semanas depois eu parei ali perto do Agumo, lá no Vista Verde, lá tem um churrasquinho. Fui lá comprar um churrasquinho. Aí teve um irmão, Pastor Saulo, paz do Senhor, paz. Você pregou no Tatetuba 3 semanas atrás, né, na Vila Tatetuba. Sim, preguei lá. Então, pastor, antes de ir na igreja, eu preparei uma corda. E eu falei assim para Deus: Deus, se você não falar comigo, no final do culto eu vou me pendurar na corda. E, pastor, tudo que você falou é como se o meu coração, é o que cumpriu aqui, né? 1 Coríntios 14, 25. Você escancarou meu coração. E eu me arrependi de tudo aquilo que eu estava premeditando a fazer. E eu saí dali, irmão, chorando, dizendo: meu Deus, me perdoa. Me perdoa, porque ainda bem que eu te obedeci. Agradecendo a Deus porque eu não desobedeci a Ele. Então eu estou dizendo isso aí para vocês, para que vocês possam ter essa atitude, que aquilo que Deus colocou no teu coração para falar, para pregar, não rejeite essa oportunidade. Não diga: hoje eu estou no... Não, se Deus apontou para você, vai lá, cante, fala o Salmo 23, porque alguém vai precisar ouvir aquilo, alguém vai mudar a sua vida, alguém vai ser salvo da morte, por causa dessa palavra, por causa desse cântico, por causa desse seu testemunho que você está dando. E para terminar aqui, eu quero falar sobre o último critério. Amém. Que toda operação espiritual, toda profecia, ela resulta no amor a Deus e aos irmãos. Paulo vai dizer aqui, em 1 Coríntios capítulo 13, dizendo o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, olha só, irmãos, olha o que Paulo está dizendo aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: não adianta eu falar todas as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, só estou fazendo barulho. Irmãos, tanta gente fazendo barulho por aí, né? Só barulho. Eu vou profetizar, falar língua, é barulho. Se não tiver amor, amor a Deus, amor aos nossos irmãos, é barulho, é sino que está tocando. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Olha só, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Porque agora permanece a fé, a esperança e o amor. E esses 3, mas o maior destes é o amor. Irmãos, não adianta eu fazer a obra se não tiver amor. Não adianta eu ser usado por Deus se não tiver amor. E o que é o amor? Amor é uma atitude. Amor
não é sentimento. Amor é atitude. Está ruim, mas está lá do lado. Está desobedecendo, mas eu estou lá orando. Não abro mão. Não abro mão da tua comunhão. Não abro mão daquele irmão, porque eu estou amando. Mas aquele irmão é tão difícil de conviver. Aí eu vou orar por ele e Jesus vai mudar a vida dele. Irmão. É desse jeito que Deus trabalha. Esses critérios são critérios bíblicos. Critérios em que, na qual, se você se atentar a ele, você vai ter discernimento de saber o que é de Deus e o que não é de Deus. E eu quero orar por você nessa noite. Você que, infelizmente, foi alvo de uma profecia da carne. Ou seja, o que é uma profecia da carne? Profecia que vem da vontade humana, vem de uma mente humana, e aquilo te magoou. Eu quero orar por você. Quero orar por você que anda buscando se envolver na obra de Deus e não sabe como. Esses dias, eu quero encerrar com esse último testemunho para nós orarmos. O irmão chegou em mim e falou assim: pastor Rodolfo, vamos orar no monte, pastor Saulo? Vamos orar no monte, glória a Deus. E o que você quer buscar no monte? Para orar no monte nós temos que ter um objetivo. Aí ele falou assim para mim: nós temos que orar no monte para buscar poder. Poder? É, poder, meu irmão. Eu não preciso ir no monte para buscar poder, porque poder eu já tenho. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que creem em Jesus, esses sinais seguirão. Então não preciso. Nós devemos ir lá no monte para buscar algo. O que eu quero buscar com você lá no monte é o seguinte: discernimento. Discernimento para a nossa vida, para ver aonde nós estamos errando. Sabe aquela oração do Salmo 139? Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim, não é ver nos outros, vê se há nos outros algum caminho mau para que eu possa apontar e dizer que ele está errado. Não. Salmo 139 diz: sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas eternas. Então eu quero orar por você. Quero estender a minha mão sobre a tua vida e eu quero que você seja curado agora em nome de Jesus. Eu quero que você seja curado. Você que foi alvo de uma profecia, se magoou, não quer mais ir na igreja. Hoje você está sabendo que você falhou porque você não provou, você não analisou aquilo que estavam dizendo para você. Eu quero orar por você que vai na igreja só por causa de profecia. Eu quero orar por você também. Você precisa se aprofundar na palavra de Deus. E eu quero orar por você que já sabe desses critérios e você muitas vezes fica triste por muitas coisas que estão acontecendo na igreja. Não desista da tua igreja. Não desista da tua comunidade. Porque Deus te colocou ali para que você possa ser um agente de mudança. Para que você possa ser o atalaia dele ali. Então eu quero orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor querido, por esse momento tão lindo que Tu nos propusesses, Pai, aqui. De meditar sobre um assunto de suma importância, que é sobre julgar as profecias ao nosso respeito. Senhor, eu quero orar por essas pessoas, ó Pai querido, que infelizmente são pessoas, ó Pai querido, que foram vítimas, ó Pai, do espírito do erro, que foram vítimas, ó Pai, do espírito do anticristo,
e que agora estão magoadas, machucadas, Senhor, nós estamos agora estendendo a nossa mão na vida deles, ó Pai, para que Tu possas, ó Pai querido, para que Tu possas, ó Pai, estender, Senhor, a Sua cura. Senhor, eu quero orar por todos aqueles, Senhor, que se sentem só na Sua igreja, que tem esse dom de discernimento e que muitas vezes, ó Pai querido, não sabe como lidar com isso. Senhor, dê sabedoria, como já foi lido aqui na introdução, na leitura oficial dessa noite, que Tu possas, ó Pai querido, entrar com providência, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe você, sua família, agradeço a oportunidade, e que todo sábado, hoje, né, programa hoje, tem sábado, programa aos pés da cruz, das 9 às 10h30, você é o nosso convidado especial, amém? Deus abençoe, obrigado, pastor Rodolfo. Palavra boa, pastor Saulo. Pastor Saulo, uma vez eu vi uma profecia também. Sabe aquela profecia que a pessoa está profetizando? Não é que você conhece, mas você sabe que ela está falando a verdade. E às vezes é uma profecia de correção. E às vezes quem está recebendo a profecia não acredita. E chega diante do profeta e fala: tudo que você falou para mim foi da carne, não foi de Deus. E aquela pessoa que estava profetizando distancia, morre, para de ir na igreja. Através dessa palavra o Senhor também põe pessoas de pé. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Porque a Bíblia diz que nós não podemos julgar o profeta, mas sim a profecia. E muitas das vezes nós julgamos a pessoa, olhamos para ela, às vezes ela não é aquela santarrona que nós queremos que ela seja. Talvez ela não é aquela pessoa que tem aquela sabedoria que nós queremos que ela também esteja para nos trazer a profecia. O senhor entendeu? Mas através dessa palavra, Deus coloca pessoas de pé para entender. E quem julga, na realidade julgar é como diz o velho ditado, né? Se aponta um, tem 3 para você e 1 para o céu, né? Amém? Mas é Deus que trata. Amém? Deus abençoe poderosamente por esta palavra. Saímos daqui mais edificados. Vamos ouvir mais um louvor com a missionária Marília Paiva. Amém? Glória a Deus, linda palavra, né? Que nós possamos deixar o Espírito Santo nos conduzir e não as profecias que estão chegando por aí, né? Amém?